Olá! Hoje falarei sobre técnicas de levantamento. Consideraremos aqui 5 tipos de análise e as técnicas de levantamento mais utilizadas. Em qualquer projeto de análise, utiliza-se mais de um tipo de levantamento. Dificilmente fica-se em um único. Dependendo do tipo de análise, as informações a serem levantadas serão naturalmente diferentes. Conforme já mencionado no vídeo aula anterior, etapas de um projeto de análise, as duas primeiras a serem feitas são análise de contexto e análise de fluxograma. A análise de contexto nem sempre é necessária, pois a equipe pode conhecê-lo muito bem. Mas, quando é o caso, a técnica que realmente deve ser utilizada é a entrevista individual. Em algumas situações, quando não for possível realizar as entrevistas, pode-se optar também pelo questionário. Pode ser feita também a entrevista em grupo, mas a individual tem o benefício de você poder explorar a visão de cada participante. Essa etapa do levantamento deve ser feita com a equipe de gestão da empresa, de preferência de mais alto nível. O objetivo é obter um diagnóstico da empresa quanto à sua maturidade em gestão. A análise de fluxograma sempre será necessária. O que pode acontecer é que a equipe já pode dispor do mapeamento já realizado e atualizado. Mas, quando não é o caso, será necessário o levantamento dos principais elementos do processo, pois o objetivo aqui é elaborar a sua representação. As técnicas mais utilizadas são entrevistas, questionários e reuniões focais. As entrevistas e reuniões nesse tipo de análise devem ser feitas com aqueles que de fato executam as atividades do processo. A entrevista individual normalmente é realizada por um ator do processo que atua numa determinada função. Esse tipo de técnica de levantamento, ela tem o benefício da interação, né? A comunicação ela fica facilitada pelo tete-a-tete. É mais fácil observar resistências e também obter informações relevantes sobre problemas e possíveis soluções. Essas informações, no entanto, não devem ser exploradas quando o objetivo do levantamento é o mapeamento dos processos, mas devem ser anotadas para utilização futura. Quando a empresa é muito grande e há muitas pessoas numa mesma função, pode-se adotar a entrevista em grupo, ou seja, mais de uma pessoa de uma mesma função. Há dois aspectos negativos com relação às entrevistas individuais, quais sejam. Se forem muitos agendamentos, o tempo de duração do projeto pode se estender. Então, é preciso atenção quanto à criticidade do prazo envolvido. As entrevistas, quando não são muito bem conduzidas, podem acabar durando muito mais do que o necessário, pois cria-se um espaço para discussões até mesmo com relação a conflitos e que de nada ajudarão na finalidade de mapear o processo. Isso pode significar retrabalho, ou seja, refazer parte da entrevista para conseguir se concluir o fluxograma. Há também as entrevistas cruzadas. Essas dão bem mais trabalho e exigem muito mais tempo. Elas devem ser somente adotadas quando há necessidade de garantir a integridade das informações. Nessa técnica, as perguntas devem ser distribuídas entre pares e chefia para se checar a veracidade. É importante considerar o tempo necessário desse levantamento para as estimativas de prazo do projeto. A reunião focal é também uma outra técnica muito utilizada. De forma geral, corresponde a colocar todos os atores do processo numa mesma reunião e desenhar o fluxograma juntos. Essas reuniões podem ser chamadas de workshop. Quando há necessidade, é possível também fazer uma videoconferência. Essa técnica é particularmente útil quando não há uma visão clara ou padrão de como as atividades do processo são realizadas. Em cada etapa são adotadas práticas distintas pelos atores de uma mesma função. Dessa forma, o grupo chegará a um consenso de como que o fluxograma as-is do processo deve ser desenhado. A alternativa mais usual é considerar a melhor das práticas ou ainda a mais frequente. A vantagem da reunião focal é que pode ser completada a etapa de levantamento e mapeamento do processo mais rapidamente do que seria se estivéssemos utilizando entrevistas isoladas. E ela pode ser particularmente útil em projetos que têm meta de prazo muito apertado. Por outro lado, é possível que haja uma certa dificuldade de agendar com todos os envolvidos uma data que seja boa. A reunião facilita a interação entre os participantes. Isso pode gerar informações úteis para o próximo passo da análise, quanto a problemas e possíveis soluções. Mas como aumenta o grau de exposição dos envolvidos, pode ser que nem tudo seja dito. Na análise de desempenho, pode ser utilizado o acompanhamento de processos com coleta de dados. Esta técnica envolve acompanhar o processo ao longo do seu tempo de execução e pode ser realizada das seguintes maneiras. Acompanhamento por identificação.
É acompanhar o processo por meio de fichas, etiquetas, marcas ou cores diferenciadoras. Acompanhamento físico é acompanhar o percurso do processo, anotando ou registrando por meio de vídeo a realidade física do processo. E o acompanhamento virtual, que é acompanhar o processo através de sistemas. O acompanhamento do processo é realizado sempre quando há uma necessidade de coleta de dados de tempo de execução, seja por uma análise de desempenho em tempo ou em custo. O acompanhamento físico do percurso do processo, em particular, é fundamental para uma análise de layout. Com esta técnica, é possível identificar aspectos importantes e analisar, tendo em vista uma ou mais das seguintes finalidades: redução do espaço ocupado, maior velocidade de execução, eliminação de gargalos, redução de estoques intermediários e redução de movimentação de peças materiais. Outra técnica de levantamento importante é a chamada voz do cliente. Essa é especialmente útil em análises dos pontos de interação. Esse tipo de levantamento pode ser aplicado tanto a clientes externos quanto a clientes internos. Na verdade, há mais de uma técnica para você obter a voz do cliente. Quando aplicado a clientes externos, uma boa técnica seria chamada mesa redonda com cliente, ou ainda grupo focal. Trata-se de uma dinâmica estruturada onde são realizadas entrevistas com um grupo de clientes para se buscar um entendimento do relacionamento entre eles e o processo da empresa. O principal objetivo é entender melhor a realidade da experiência do cliente e assim buscar oportunidades de melhoria com enfoque em sua satisfação. A vantagem do grupo focal é a variedade de perspectivas obtidas na reunião. Mas, como em qualquer reunião, o facilitador tem que se preocupar com a participação de todos e não deixar que a opinião de uns se sobreponha ao dos demais. Outra técnica que também pode ser utilizada para se obter a voz do cliente é o questionário. Essa técnica, na verdade, ela é bem mais indicada para se obter a voz do cliente externo do que quando a gente utiliza com o cliente interno no levantamento para análise de fluxograma e análise de contexto. Os questionários são particularmente úteis quando se deseja informações específicas e dados estatísticos com relação aos clientes externos. E a vantagem é converter essas informações e dados em gráficos para as análises. A desvantagem de se adotar esta técnica é a possibilidade de ter uma grande quantidade de questionários não respondidos. Uma outra coisa também é a clareza das questões, para que problemas de comunicação não atrapalhem depois as análises a serem feitas. Entrevistas individuais também se aplica à análise de pontos de interação. Fornece dados de clientes para auxiliar no entendimento das suas necessidades e desejos. Essa técnica é mais complicada de se aplicar quando envolve clientes externos e é a mais indicada das três já mencionadas quando envolve os clientes internos. Quando aplicada a clientes externos, é preciso decidir sobre quantos e quais clientes serão entrevistados. As perguntas são do tipo abertas e, portanto, os resultados deverão ser traduzidos em fatores-chave ou ainda determinantes da qualidade que reflitam as necessidades e preocupações do cliente. É importante definir com clareza o objetivo das entrevistas e organizar as questões de forma a alcançá-lo. Para análise de causa raiz, a técnica de levantamento mais comum ainda é a reunião com a equipe funcional do processo para as discussões de falhas, problemas e causas. Há outra técnica que pode ser utilizada em projetos de análise, que ajuda na identificação de problemas e de suas possíveis causas e, assim, pode contribuir para a identificação das oportunidades de melhorias, que é o JAD, Joint Application Design. O JAD foi introduzido pela IBM em 1977 para acelerar o processo de levantamento de requisitos junto a usuários em projetos de desenvolvimento de software. Atualmente, o JAD é também utilizado para outros objetivos de projeto, principalmente quando se deseja agilidade e informações corretas. Trata-se de uma reunião estruturada que utiliza técnicas de dinâmica de grupo. Os participantes devem possuir conhecimento no assunto, seja técnico ou experiencial, representatividade, comprometimento e poder de decisão. Há 4 papéis importantes que devem fazer parte das sessões de JAD, são esses. O facilitador é aquele que conduz a reunião, promovendo as discussões e evitando também os desvios. O documentador é quem registra a reunião e tem que ter uma postura neutra. O observador é alguém que conhece muito da empresa e do setor. Ele é convidado para a reunião para contribuir com a sua opinião, mas é preciso pedir permissão ao facilitador para falar. O patrocinador. Ele deve ser incluído quando há necessidade de uma decisão rápida, mas é importante se tomar cuidado para evitar as inibições dos demais participantes.
O JAD pode ser realizado em mais de uma sessão. E em qualquer sessão, haverá 3 fases. A primeira é a abertura, onde os participantes serão apresentados. Na segunda fase, que é o desenvolvimento, os dados que foram levantados serão analisados, seguindo uma sequência já definida na convocação. Também é nesta fase que tem a validação e aprovação das propostas. E por fim, o fechamento, onde é feito um resumo de tudo aquilo que foi discutido e aprovado ao longo da sessão. Nesta fase também é feita a identificação das pendências e os próximos passos. O JAD é uma técnica robusta de levantamento e, na verdade, somente se aplica quando a empresa é grande, quando o processo é complexo e principalmente se as equipes estiverem espalhadas geograficamente. Na próxima aula, falaremos sobre o que levantar e dicas de levantamento. Até lá!